Está no ar mais um TV Pet Show, o seu, o meu, o nosso programa Pet. E olha, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa de hoje está sensacional. Dá uma olhadinha no que nós preparamos. A doutora Glauci Medeiros nos alerta sobre a obesidade em cães e gatos. Vamos falar de dermatologia com a doutora Monique Santos. E o doutor Vitor Barbosa tira nossas dúvidas sobre epilepsia. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Eu estou aqui com a doutora Monique Santos, médica veterinária que atua na área da dermatologia. Tudo bem, doutora Monique? Tudo bem, Catuxa. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu também estou, viu? Para quem não sabe, lógico, ninguém sabe, a doutora Monique já atendeu o Bruno, meu gato, já atendeu o Gabriel, outro gato. É uma alegria de receber você aqui, doutora. Coisa boa. Agora, a área da dermatologia, ela é muito procurada, ela vem sendo muito procurada, né? Muita doença de pele. Quais são as principais, doutora, que a senhora pode citar aqui pra gente? Bom, cada ano vem crescendo muito a casuística dos problemas dermatológicos na nossa rotina. Dentre os principais que eu posso citar, tem os famosos casos alérgicos. Então, quem nunca teve ou tem um cachorrinho alérgico em casa? Então, eu diria que a alergia é a primordial doença que eu atendo na minha casuística. Mas fora a alergia, temos também os problemas causados por ácaros, temos também os problemas causados por fungos, mas o principal mesmo são as doenças alérgicas. Doutora, aí você me falou antes que agora você atende em domicílio, né? Sim. Então ficou muito mais fácil agora fazer esse atendimento. E em casa, como é que eu posso me atentar para saber, olha, isso aqui é uma mania, não, isso aqui é uma alergia, isso aqui é um problema. O que é que eu tenho que me atentar aos sinais que ele dá? É uma excelente pergunta essa. Bom, primeiro de tudo, tem que observar se o seu pet está coçando mais do que normal. A gente sabe que uma coçadinha aqui, outra ali, é considerado normal. A gente coça um pouco, então os pets coçam um pouquinho também. Mas se você percebe que o teu pet está coçando muito, lambendo muito a pata, de forma que ele não consegue dormir, de forma que ele não consegue comer, não consegue brincar, tem que ficar logo atento. Olha, isso aqui não está normal. Eu tenho que procurar um especialista na área. Uma outra coisa é um cheiro mais forte na pele, uma queda mais intensa da pelagem, uma descamação com as suas caspinhas mesmo saindo da pele dele, e as orelhas também. Lembrando que a pele da orelha é uma extensão da pele do corpo. Então, se ele balança muito a cabeça, se ele coça muito a região, se tem um cheiro forte na região também, deve ser procurado um dermatologista. Então a orelha ela pode dar um sinal pra gente, Pode. né? Normalmente tudo começa com a orelha e com a pata. Doutora, tem raça que tem uma predisposição maior a ter problema de pele ou qualquer raça a gente tem que estar atenta? Bom, deve ficar atento a qualquer raça. Hoje, por exemplo, eu atendi um vira-lata caramelo, o vira-lata raiz, com um quadro alérgico acontecendo. Mas existem sim algumas raças mais predispostas, como por exemplo o Shih Tzu, o Golden, o Beagle, são as 3 raças que eu mais atendo na minha rotina. Mas não é porque não é nenhuma dessas raças que não deve ter atenção. Então, qualquer raça pode ter um problema dermatológico, entretanto, essas 3 são as que eu mais atendo na rotina. Eu sei que tem doenças que fogem assim, do nosso controle, mas existe alguma coisa que eu possa fazer em casa para que eu evite doenças de pele, para que eu evite o desenvolvimento de uma alergia? Tem algum cuidado? Tem algumas dicas que a gente pode seguir. Primeiro de tudo é evitar ao máximo o uso de água sanitária para a limpeza da casa. Eu sei que com a pandemia muita gente está exagerando no uso de produtos de limpeza, seja água sanitária, seja álcool, e isso causa irritação muito grande na pele do pet. Então essa é a primeira dica de todas, evita o uso de água sanitária. Temos produtos bons no mercado que fazem uma limpeza correta sem agredir tanto a pele. A segunda dica é, se você for banhar em casa, tenha cuidado com a secagem. Então eu vejo muita gente banhando e fala, ele seca ao sol. Não, isso não é legal. Seca com o secadorzinho, passa uma toalha para tirar o excesso e aí vem com o secador no modo morno a frio para poder finalizar a secagem. Outra questão também, a limpeza das caminhas. Muito pet dorme em caminha, a gente não tem atenção para a lavagem dessa caminha. Então é bom colocar ao sol todos os dias por 30 minutinhos e lavar pelo menos uma vez por semana. Outra questão, evitar brinquedos de pelúcia e aspirar tudo que for de estofado. Aspirar sofá, aspirar cama, é muito importante.
A pelúcia, por que é, doutora? Curiosidade. A pelúcia, assim como os tapetes, eles absorvem muita poeira, muita sujidade. Então é um local onde vai ter mais acúmulo de ácaro. E muitos cães reagem a esses ácaros da poeira doméstica. Então, por isso que a pelúcia não é legal. Por falar em ácaro, a doutora Monique, ela já recebeu o meu gato e ele estava cheio de ácaro e eu achava que era pontinho de poeira, né? Justamente. E a gente com o microscópio viu, é muito importante. Viu que era um linsácaros, um ácarozinho de gato. Doutora, eu gostaria que você falasse que é muito importante. Acho que até medicamento que os animais tomam, as pessoas costumam medicar por conta própria. Eu acredito que na dermatologia não deve ser diferente. Acho que vem um problema, eu vou colocar essa pomadinha e vai dar certo. O que é que a senhora diz a respeito disso? Isso é um grande problema, Catuxa. Não só de fazer por conta própria, como de querer repetir receita de medicamentos que já foram prescritos. Tem que ter um cuidado muito grande com isso, principalmente com as medicações que possuem corticoide na composição. A gente pensa, mas é só uma pomadinha, vou aplicar aqui. Gente, uma pomada de corticoide, quando você usa por o tempo errado, da forma errada, pode trazer problemas sérios para a pele do seu pet. E, inclusive, pode desencadear um quadro hormonal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de medicação sem a devida prescrição. Doutora, antes de encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho de ir visitar em casa, como é mais fácil para o pet e para a família também. Bom, atualmente eu tenho uma empresa de serviço domiciliar chamada Epitele. E esse serviço consiste em eu ir na sua casa, eu levo toda a minha estrutura, então eu levo uma mesa, eu levo um microscópio, eu levo tudo, eu monto o meu consultório na sala da sua casa e lá eu realizo todos os exames necessários, né, os básicos, para avaliar a pele desse pet. O serviço domiciliar, eu comecei ele com a proposta de conseguir visualizar melhor o ambiente que esse pet vive. Então, na consulta, eu não só avalio o pet, mas eu avalio o ambiente dele e dou dicas para aquele ambiente. E também tem uma comodidade muito melhor, sendo que alguns pets, gato principalmente, estressa muito no translado para a clínica veterinária. Então, quando faz isso na casa dele, no ambiente dele, ele tem uma receptividade muito melhor com o profissional. Verdade. Doutora, antes de encerrar, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, o meu Instagram é chamado Epitele e vai marcar aí embaixo? Sim. Pronto, é chamado Epitele. Vocês podem me seguir lá, eu dou muitas dicas legais, eu converso muito com vocês nos stories e se surgir alguma dúvida a mais, é só falar comigo. Lá também tem meu número WhatsApp, só me procurar por lá. É verdade, eu sigo. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Por nada, Catuxa, foi um prazer. Eu estou aqui com o Dr. Vitor Barbosa, médico veterinário especializado em ortopedia e neurocirurgia. Tudo bem, doutor Tudo bem, Vitor? Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer, de falar de um assunto que muita gente vem pedindo, doutor, que acho que é até um pouco complexo quando as pessoas começam a falar desse assunto, que é a epilepsia em animais. A epilepsia em animais é um problema que a gente tem rotineiramente na clínica de pequenos animais, principalmente quando a gente mexe mais com ortopedia, neurocirurgia e neurologia clínica, né? E é um grande problema, principalmente nas madrugadas para os plantonistas veterinários. Entendi, porque o tutor se desespera. Exatamente. Logo. Normalmente eu costumo falar para o tutor assim que eu recebo que a epilepsia, né, a convulsão, o sintoma neurológico, ele assusta muito. Verdade. Então, para o tutor que ele é leigo, ele está em casa, está preocupado com o animal, para ele tem uma percepção de que o animal está sofrendo muito e acaba se desesperando bastante nessas situações. Eu acho que tanto para os humanos, como para quando a gente vê um humano, quando vê um animal, mais ou menos é a sempre mesma uma situação que a gente fica muito nervoso. No animal, né? a gente adiciona a vocalização, né? Então, assim, dá aquele grito, aquele miado, aquele latido sofrido, aquele uivado, e normalmente sensibiliza bastante o tutor. Doutor, mas eu tenho um animal que eu nunca suspeitei, ele nunca apresentou sintoma nenhum e ele convulsiona. Eu tenho que levar imediatamente para o hospital? Bom, a convulsão ela é um sintoma, né? E esse sintoma ele pode ser derivado de várias doenças. A epilepsia idiopática é uma delas. Não obrigatoriamente ele vai ter epilepsia se ele Não obrigatoriamente ele vai ser taxado, né, como epiléptico. A convulsão ela é um sintoma e esse sintoma ele advém de contrações musculares involuntárias por causa de uma hiperatividade cerebral. E essa hiperatividade cerebral ela pode ser focal ou no cérebro como um todo. Isso vai causar uma convulsão. Agora, o que causou essa hiperatividade cerebral
é que a gente vai tentar descobrir. Então a gente tem que levar logo, né? A ideia é que leve logo para a gente começar um processo investigativo, né? Convulsionar, né, ter epilepsia, convulsionar não é saudável de forma nenhuma. Ela existe por um motivo, a gente tem que tentar achar o diagnóstico para sanar as convulsões. Aí no caso, uma vez feitos os exames, foi diagnosticado que tem epilepsia. Tem tratamento para os animais? Perfeitamente. Uma vez que a gente diagnostica epilepsia idiopática, né, que é aquela epilepsia, aquela convulsão sem causa aparente, tem um tratamento muito semelhante à medicina humana, né? Vai utilizar anticonvulsivantes, de ação curta, de ação longa, em pouco período, por longo período. Quem vai definir isso é o clínico ou o neurologista que está acompanhando. E aí, doutor, aí uma vez foi diagnosticado, eu sei que meu animal tem epilepsia. Quando ele está prestes a convulsionar, essa é uma pergunta que a gente recebe demais, ele vai dar alguns sinais para que eu me atente, que eu já prepare para proteger? Perfeitamente. A convulsão, a epilepsia, ela tem alguns aspectos. E como eu falei no começo, ela pode ser focal ou generalizada. Então, assim, se você perceber que o seu animal que já convulsiona, ele está com uma convulsão focal, por exemplo, que é como se fossem uns tremores só na parte da boca, na orelha, determinados grupamentos musculares da coxa ou do braço, você já tem que acender um sinal e já deve procurar ou pelo menos comunicar ao seu médico veterinário, bom, está acontecendo alguma coisa, eu já estou tratando ele não tem convulsões há um tempo, mas agora ele começou uma focal, então já é um sinal de alerta. E quando acontece a convulsão mesmo, aquela geral que você fica desesperado, o que é que eu posso fazer ali para tentar amenizar de alguma forma ou não tem? Tem que esperar Perfeitamente. terminar. Muito semelhante aos humanos, a nossa orientação é que você contenha o paciente para que ele não se machuque. Então você vai segurar o seu animalzinho para ele evitar que ele se bata, que ele se machuque, derrube um móvel, bata em algum móvel, certo? Assim que terminar a convulsão, você tiver certeza de que ele está ali, está tranquilo, você se caminha diretamente para um serviço 24 horas, para o veterinário de confiança. Aí tem que proteger a cabeça? Proteger a cabeça, os membros. A gente tem muito animal que tem, por exemplo, animal mais idoso, com osteoartroses, que convulsionam, se batem tanto que acabam luxando alguma articulação ou piorando um quadro ortopédico pregresso. Entendi. Doutor, aí uma vez que eu estou já tendo tratamento, já faço tudo direitinho e ele continua convulsionando, isso eu vou ter que levar sempre para o hospital? Vai ser normal? Até que ponto vai ser normal para ela? Bom, é uma conduta que muda de médico para médico, dependendo muito da situação. Isso eu falo porque a epilepsia, as convulsões, a gente tem N causas, elas podem ser bacterianas, virais, inflamatórias, causas idiopáticas, causas genéticas, causas hipoglicêmicas, causas nutricionais. Então tudo depende de caso para caso. Por exemplo, Vitor, eu tenho um cão que ele tem convulsões, acessos convulsivos, porque ele tem algum problema endócrino e ele faz hipoglicemias, certo? Ele tem diabetes e aí quando ele faz hipoglicemia ele convulsiona. Obviamente a gente vai ter que ter um alerta muito grande. Se ele voltou a ter convulsões, mesmo em tratamento, já é um sinal de alerta. A gente já vai ter que ir para o veterinário novamente, certo? O grande problema das epilepsias é quando o paciente adquire o que a gente chama de status epiléptico. É quando ele começa a ter uma convulsão atrás da outra. Seguidas convulsões. Vitor, em 10 minutos meu cachorro convulsionou 4 vezes. Esse cachorro ele precisa ir ao internamento, ele precisa ser direcionado ao veterinário para o controle do status epiléptico. É como eu falei, a convulsão, ela a longo prazo, ocorrendo várias vezes, ela pode causar um dano cerebral muito grande. E isso é extremamente prejudicial. Então, era isso que eu ia perguntar, né? Muitas convulsões ele vai prejudicar o cérebro. Muitas convulsões é extremamente prejudicial. Dizer assim, Vitor, se acontecer uma, não vai causar nada? Não, vai causar algum dano, vai causar. Mas com uma sequência de convulsões é muito pior. Então, quer dizer, doutor, sempre tem que estar em contato com o médico, não tem como... Você tem que ter um bom clínico de estimação, um bom neurologista de estimação. O grande foco da epilepsia, da convulsão, é você dar um diagnóstico. Vou dizer uma informação aqui. Recentemente, eu atendi um paciente epiléptico, né, que estava tendo acessos convulsivos, que o diagnóstico dele foi doença do carrapato. Então ele estava tendo convulsões por doença do carrapato. Então a gente tratou essa doença e o paciente nunca mais teve uma convulsão. Entendeu? É totalmente diferente de um paciente que ele é epiléptico idiopático, a gente não tem causa aparente, uma causa genética. Aquele paciente vai ser tratado pro resto da vida. Então o foco hoje é dar um diagnóstico. E hoje, mais do que nunca, a medicina veterinária está muito avançada. Então, por exemplo, aqui no Ceará mesmo, a gente tem acesso a exames de imagens avançados, como tomografia, coleta de líquido para fazer análise, dentre outros exames. Então, hoje a gente está cercado
de boa estrutura para poder dar o melhor tratamento para os pets. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Eu acho que esclareceu muita coisa, tanto para mim quanto para quem está em casa. Se surgirem mais dúvidas, a gente faz uma pergunta e resposta com você aqui. Estou à disposição. Você já firma o compromisso de voltar. Tudo certo. Deixe suas redes sociais, doutor, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, nas redes sociais é @VictorBPereira, né? Eu atendo na Guararapes Vet Center. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer atender vocês. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Por nada. A minha pet dica é, para você que tem um cão epiléptico ou que apresenta sintomas convulsivantes, procure o seu médico veterinário. O diagnóstico é o melhor para a saúde do seu pet. Gente, eu estou aqui com a doutora Glauci Medeiros, médica veterinária endocrinologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto que chega a ser até polêmico, né, doutora? Muito polêmico, viu? Hoje em dia demais. Obesidade. Doutora, o que a gente mais vê, acho que a senhora deve ver isso muito também, os tutores... Não, ele não é gordinho, ele é fofo. Deixa ele gordinho assim que meu gato e meu cachorro. Mas a obesidade é uma doença, né, doutora? Hoje a gente tem a obesidade como doença, ela já é considerada doença e uma doença crônica, tá? Uma doença crônica com sérios fatores, assim, de agravamento para a saúde do pet, tá? O que mais a gente percebe hoje, quando chega, né, que a gente conversa com o tutor e pergunta que score corporal, qual é o grau, e a gente tem uma tabelinha para isso, né, para ele estar pontuando onde é que está ali na tabela, e eles sempre colocam 1 ou 2 a menos, né, do que está ali. É aquele paciente que a gente já viu que não tem mais cintura, que a gente não consegue palpar a costela, né, mas que o tutor ainda acha que está bem, está fofinho, né, está dentro do normal. Então quer dizer, doutora, que só eu olhando tem como eu estabelecer assim, olha, esse ponto aqui já está passando, já vai começar a entrar no sobrepeso. Sim. É porque assim, a maioria acha que eu tenho que pensar no peso. Ah, essa raça, por exemplo, tem que ter até peso X. Não, na verdade, a gente verifica o score corporal, né? Tem uma dica que eu sempre dou para o tutor, né, para o pai de pet, mãe de pet, que é estar palpando a costela e verificando. Se eu palpo e você percebe que está assim como você palpa aqui, né? É o que está ok, é o que está legal, eu consigo palpar fácil. Se eu já palpo e sinto mais fofinho, já não está normal, já é bom procurar a orientação. Né? No caso aqui, da Aledol, né? Linda, tá olhando para a mamãe dela ali direto. Aqui, ela já está um pouco acima do peso? Já, a gente já percebe que é uma paciente que está com score acima, né? Porque ela já não tem aquela entradinha de cintura, né? Ele precisa ter a entradinha de cintura e quando eu vou palpar a costela dela, eu já não preciso apertar um pouquinho mais do que eu deveria. Então, a partir daí já deve se atentar. Deve se atentar. A partir a partir do sobrepeso. Agora, outra coisa muito importante, as pessoas, o meu cãozinho, o meu gatinho, tem muito gatinho sobrepeso, né, doutora? Muito, a maioria com sobrepeso. Tá acima do peso, então eu vou fazer a dieta dele, eu vou diminuir a ração, E aí é que tá o problema, né, doutora? Aí é muito perigoso, porque quando você pega uma ração ou alimentação que dá, né, e você simplesmente não vou reduzir metade, 10%, 20%, você pode não conseguir, na maioria das vezes, que ele tenha uma perda de peso. Se tiver perda de peso, não é normal, não é natural, não é saudável, e esse paciente ainda você pode causar nesse paciente uma subnutrição. Né? Então, de jeito nenhum fazer por conta própria. Ainda pior, exatamente. É necessário orientação, é necessário avaliar o paciente, ver em que score corporal ele está e qual ele precisa ir, perda de peso gradativa, fazer orientação se precisa ou não de medicação, se tem alguma alteração endócrina ou não, é apenas um manejo nutricional, a ração que precisa, a medicação adequada, o que for. Né? Eu tenho um paciente que tem aumento de colesterol, triglicerídeos, ou já tem resistência insulínica, né? E aí vai dificultar a perda de peso, então tudo isso é preciso observar, avaliar os exames, né? Ver exatamente a melhor dieta para esse paciente. Doutora, em todo caso, antes de falar dos problemas, que são muitos, que eu já estou aqui impressionada, antes da entrevista a doutora estava me falando,
Antes que meu pet chegue ao sobrepeso, o que é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa prevenir a obesidade? Pode sim. É uma das coisas assim mais simples que pouco tutor faz. Verificar daquela ração a quantidade adequada. E aquela quantidade adequada, que na maioria tem uma tabela nutricional no verso da ração, olha aquela quantidade, pesa a quantidade, de olho não funciona. Cada uma vai ter um pelletzinho, um croquetezinho com peso diferente, então precisa pesar. Não adianta, é uma xícara, a ideal é pesar, colocar em horários determinados, passear, né, atividade física, parece muito com a gente. Tem que ter um gasto calórico maior do que o consumo, porque senão vai aumentar. Né? Isso aí são coisas simples que você consegue fazer, né? Antes. E sempre é melhor prevenir, né, doutora? E sempre é melhor prevenir. Agora, no caso da obesidade, doutora, eu já fiquei impressionada com os problemas que acarreta. Fala um pouquinho pra gente, né? As consequências da obesidade. Bom, de principais consequências hoje que eu percebo, né? Eu tenho pacientes que eles começam a ter alterações ortopédicas. É aquele paciente que você chega em casa, ele já não corre mais para te ver, porque ele já não consegue levantar mais com facilidade, porque tudo dói. É um paciente que está toda hora inflamado, né? Hoje a gente está em vários estudos que provam que esse paciente está toda hora inflamado, e isso vai causar alterações metabólicas, né? E o que seriam isso? É aumento de colesterol, triglicerídeos, né? É o paciente que vai estar aumentando aquela glicemia, e esse paciente ele vai ter muito mais predisposição a diabetes, por exemplo, tá? Tem pacientes que tem alterações endócrinas, né, como um hipotireoidismo, hiperadreno, né, que eles podem ter alterações e dificuldade de perda de peso. Mas a maioria deles é realmente esse manejo alimentar, falta de exercício, né. Outra consequência é você às vezes vai precisar operar aquele paciente, o risco anestésico, né, o risco de vida é maior. Alterações ortopédicas, né, muitas alterações. E assim, o principal que hoje eu converso muito, reduz bastante o tempo de vida. Tem pacientes, né, que a gente viu, já pesquisou, já tem vários estudos, né, que tem até 2 anos a menos de vida, né? Outro risco, a questão do câncer, né? Ele agrava, ele aumenta, né? Ele colabora muito o sobrepeso, a obesidade para os fatores, como fator de risco para muito parecido com a nossa realidade, com a medicina humana, né, muito parecido com a nossa fisiologia, muito parecido. Então, para quem está em casa, né, que se tem amor pelo seu pet, então tem o ideal é cuidar mesmo desse peso, dar uma verificada com o veterinário, ver se tem necessidade dessa orientação maior mesmo, né, junto com o endocrinologista. Ai, doutora, eu ainda tinha mais perguntas para fazer, mas o Hélio já está avisando que o tempo acabou. Então a gente vai deixar marcado um outro momento, porque eu tenho certeza que em casa as pessoas vão mandar mais perguntas. Amei nossa entrevista. Obrigada, viu? Obrigada. Uma verdadeira aula, muito esclarecedora. Antes de terminar, doutora, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, doutora Glauci Gugel Vet, né? E eu trabalho em 2 clínicas, né? Casa de Amigos e Animal e Companhia, tá? Nas 2, uma pela manhã e outra à tarde. Tá doutora, bom? muito obrigada. Obrigada, Aledol. Obrigada, a mãe da Aledol, que tá ali, que eu não perguntei o nome. Mas muito obrigada. Bom, a minha pet dica de hoje, né, para evitar que seu pet fique obeso, é que naquele momento de que você vai se alimentar, almoço, janta, se vê que ele fica com aquele olhazinho pidão, coloca ele em outro cômodo, né? Deixa ele afastado para evitar de você acabar sucumbindo e entregando, né, da sua comida para ele, tá bom? Agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal! Mais informações sobre hamsters nas gaiolas. Mantenha a roda de exercícios longe das escadinhas. Eles podem sofrer uma queda, causando lesões graves. Nham, nham. Nham, 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 nham. Cuidado! Ao apresentar seus hamsters a outras pessoas, eles podem se intimidar, ficar com medo e morder. Domestique o seu hamster jovem, brincando diariamente com ele e o recompensando com verduras. Mantenha sua gaiola fora do alcance de outros animais.
isso pode ser uma ameaça para seu hamster. Importante, mantenha as sementes do seu hamster quentes e secas. A umidade pode causar infecções mortais. Fucei e descobri que... Atenção! Não deixe 2 hamsters viverem juntos na mesma gaiola, mesmo da mesma ninhada. Muitas vezes irão se reproduzir e lutarão até a morte, em defesa própria. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam um mundo melhor. Repórter Fuinha informou. Fui! E o nosso programa tá acabando, mas eu avisei, foi sensacional, né? Agora, antes de me despedir, tem aquele recadinho básico que não pode faltar. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo com ele e envia para o nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e se inscreve que é para dar aquele apoio. Ou então você pode posicionar a sua câmera diretamente no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.